O Tribunal Superior Eleitoral e o WhatsApp anunciaram hoje o banimento de mais de 1.000 contas por disparos de mensagens em massa nas eleições. Um relatório da Polícia Federal entregue ao Supremo Tribunal Federal diz que uma milícia digital utiliza a estrutura do chamado Gabinete do Ódio para atacar instituições e divulgar notícias falsas. Equipes de todos os veículos vão compartilhar as informações obtidas para que os brasileiros possam saber como está a evolução e o total de óbitos provocados pela Covid-19. Sempre fui atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. A revolução tecnológica criou cidadãos hiperconectados. As redes mudaram as relações interpessoais. Canais de intermediação perderam importância e a desconfiança com as instituições tradicionais, imprensa incluída, só aumentou. Era uma evidência clara de que o debate público seria travado de forma diferente. Era um sinal de que o poder estaria nas mãos de quem dominasse essa nova dinâmica. Para entender uma crise chamada Brasil, é preciso entender como o processo de digitalização da vida mexeu na comunicação em geral e na ação política. Um processo que parece estar minando cada dia mais a disposição para o diálogo. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Uma Crise Chamada Brasil é uma minissérie de 10 capítulos que parte em busca da complexidade que trouxe a gente até aqui, 2022, um ano determinante para o país. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, fica aqui o convite para você ir lá e conferir. Agora, neste episódio 6, a gente parte de 2016. É tradição. Todo ano, a Oxford Dictionaries, a área da Universidade Britânica de Oxford, responsável pela elaboração de dicionários, elege uma palavra ou expressão marcante da língua inglesa. Em 2016, ela foi post-true, pós-verdade, na tradução para o português. Post-truth. Post-truth. That's Oxford's word of the year. É bem comum ouvir a seguinte reação quando se fala em pós-verdade. Para que eufemismo? Não é simplesmente uma mentira? Não. O conceito é um pouco diferente. Quando alguém fala em pós-verdade, está falando num fenômeno, segundo a Oxford Dictionaries. Um fenômeno presente em sociedades nas quais os fatos comprováveis são menos influentes do que as convicções e crenças pessoais. O Steve Tessish, dramaturgo e romancista sérvio-americano, foi o primeiro a usar o termo num artigo escrito ainda lá em 1992, ao dizer que, enquanto nos países sob influência da União Soviética, a verdade era deliberadamente manipulada ou escondida pelos regimes, nos Estados Unidos eram as pessoas que preferiam não lidar com a verdade, tentando ficar longe das más notícias. O termo pós-verdade foi ganhando novas interpretações, até chegar à atual definição, esse império da opinião que foi impulsionado pelas redes sociais. Redes que criaram bolhas, incentivaram lógicas de grupo, fortaleceram as convicções pessoais e radicalizaram setores da sociedade. Naquele mesmo 2016, os ingleses tinham aprovado o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso após uma campanha de intensa difusão de notícias falsas, com um resultado que chocou a política tradicional local, algo sem precedentes na história do país, como diz este vídeo do jornal britânico Financial Times. The Brexit vote was unlike anything in UK political history. People are still asking, how did they all get it so wrong? Os americanos, por sua vez, tinham eleito o Donald Trump, um presidente que não vacilava em usar a desinformação como arma política e até invertia o discurso, chamando jornalistas de propagadores de notícias falsas. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not appropriate. Tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, a atuação de uma empresa de publicidade, a Cambridge Analytica, chamou a atenção. Ela pegava dados de eleitores para executar planos de comunicação estratégica.
fazia análise de personalidade desses eleitores para direcionar propagandas que estimulassem o apoio a determinadas ideias ou candidatos, ou que reforçassem rejeições em relação a determinadas ideias ou candidatos. Nos trabalhos para a campanha presidencial do Trump de 2016, a empresa usou milhares de dados de cada eleitor para direcionar a propaganda adequada à personalidade de cada um. A Cambridge Analytica acessou dados pessoais de mais de 50 milhões de usuários do Facebook durante a campanha eleitoral americana. Foi um escândalo que atingiu a rede social do Mark Zuckerberg, porque envolvia coleta e uso indevido daqueles dados. Um antigo empregado da Cambridge Analytica, chamado Christopher Wylie, um jovem canadense que também trabalhou para o Steve Bannon, estrategista da campanha do Trump, contou que a ideia era ir mudando a cabeça das pessoas não por persuasão, mas pelo domínio informacional, uma série de técnicas que incluem rumores, desinformação e fake news. Você está brincando com a psicologia de um país inteiro sem consentimento ou ciência das pessoas, disse o Christopher Wylie para o jornal britânico The Guardian. Após um início de década em que as redes sociais tinham ajudado a organizar protestos pelo mundo, protestos que pediam mais democracia e mais representatividade, o olhar sobre esse mundo hiperconectado ficou muito mais cético. A tecnotopia, uma ideia de aldeia global em que as pessoas poderiam agir localmente, reduzindo sua distância com o poder constituído e aumentando as possibilidades democráticas, virou um tecnonihilismo, em que grandes conglomerados operam dentro de uma lógica de capitalismo de vigilância, empresas cujos algoritmos não raro estimulam a radicalização, com uma ampla disseminação de desinformação que acaba por envenenar o debate público. O que é exatamente o debate público? O que essa expressão quer dizer conceitualmente? Bem, o debate público é basicamente o lugar onde se tenta produzir a melhor ou a mais convincente interpretação da realidade para a coletividade, para que a coletividade possa conhecer com mais precisão os fenômenos sociais, econômicos, culturais, enfim, os fenômenos que organizam a vida da comunidade, né? E a partir desse diagnóstico o mais correto possível, no sentido de o mais aderente à realidade possível, poder também pensar os encaminhamentos para esses problemas, né? Os problemas que esses fenômenos sociais contêm. Bem, os meios de que dispomos para a interpretação da realidade são evidências, fatos, dados empíricos, informações estatísticas e argumentos, basicamente. O debate público é, portanto, a instância onde esse conjunto de meios se encontra. E cada participante... Esse é o Francisco Bosco, ensaísta, ex-presidente da Funarte, a Fundação Nacional de Artes, e autor do livro O Diálogo Possível, por uma reconstrução do debate público brasileiro, lançado em 2022. Ele lembra que integrar o debate público não é necessariamente participar dele de forma ativa. Basta ser um participante no sentido de estar exposto voluntariamente a esse conjunto de meios que procuram uma interpretação da realidade, para que, a partir da fricção, do choque desse conjunto de meios, né, das evidências, das informações estatísticas, dos dados empíricos, dos argumentos, cada participante do debate público aprimore a sua posição ou, eventualmente, transforme a sua posição completamente, se for o caso, né? Então... Tá aí um ponto importante para que uma sociedade tenha um debate público funcional. As pessoas que entram nesse debate têm de estar dispostas a ouvir, a refletir e, eventualmente, a mudar de opinião. Essa é a finalidade do debate público, segundo Francisco Bosco. O debate público no Brasil nunca foi um exemplo de pluralidade. Sua intermediação sempre foi feita por elites intelectuais e econômicas num ecossistema com grande concentração da comunicação nas mãos de poucos donos. Sempre houve vozes excluídas desse ecossistema, como lembra o Francisco Bosco. Até alguns anos atrás, o debate público no Brasil ele reproduzia as características da sociedade brasileira, que era uma sociedade muito hierárquica, cheia de filtros de exclusão. E o debate público reproduzia essa hierarquia e esses filtros.
Então, o espaço público, vamos chamar aqui de tradicional, ele era feito de, principalmente, veículos de comunicação de massa, universidades, imprensa, mercado editorial, e todas essas instâncias eram muito restritivas. Eram instâncias que operavam com os filtros da sociedade brasileira, filtros de classe, filtros de raça, filtros de gênero. O que aconteceu... O Miguel Lago, cientista político, professor da Universidade Columbia de Nova York, professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris e coautor do livro Linguagem da Destruição, A Democracia Brasileira em Crise, de 2022, fala sobre a sombra de desconfiança que se projetava sobre a imprensa no geral no fim da década de 2000. A gente sai de uma situação em que no fundo, a informação é mediada essencialmente pela imprensa, pela grande mídia, e a partir da crise de 2008, isso tem literatura acadêmica sobre isso, sobretudo nos Estados Unidos, a imprensa começa a ser mal vista, porque a imprensa não soube avisar a população de que havia uma enorme crise econômica financeira acontecendo e que afetaria todo mundo. E isso foi visto quase como uma traição dos leitores. E os leitores falaram... Aquele ano de crise financeira, 2008, foi também ano de eleições americanas, eleições em que o candidato democrata Barack Obama usou as redes sociais de forma eficiente. A campanha vitoriosa do Obama mobilizou eleitores no ambiente digital e conseguiu arrecadar $500 milhões apenas pela internet. Algo estava mudando ali, mas no geral, as redes sociais ainda engatinhavam. No Brasil, país comandado desde 2003 pelo Luiz Inácio Lula da Silva, um líder de esquerda, surgiram blogs de defesa do governo, sob justificativa de fazer um contraponto à cobertura da imprensa tradicional, considerada refratária ao presidente. Essa rede de blogs destacava as ênfases e omissões adotadas pela imprensa tradicional ao cobrir o governo. Ao mesmo tempo, havia blogs bem vocais também à direita, como o blog do jornalista Reinaldo Azevedo, criado em 2006, logo depois do escândalo do Mensalão, blog hospedado no site da revista Veja. Na época, o Reinaldo Azevedo chamava os petistas de petralhas, numa alusão aos irmãos Metralha, personagens ladrões das histórias em quadrinho. Aquele era um tempo de embates duros na política. O discurso do nós contra eles era amplamente difundido. O PT, Partido dos Trabalhadores, e o seu líder principal, o Lula, eram acusados de tentar separar a sociedade com esse discurso. Eles se defendiam, dizendo que isso é da política. Afinal, até a conservadora Margaret Thatcher usava o nós contra eles a investir contra os sindicatos de trabalhadores quando era primeira-ministra do Reino Unido nos anos 80. O fato é que a agressividade do debate público analógico brasileiro estava longe do tom de ódio que viria a caracterizar a era digital da política. As transformações na comunicação ganharam uma nova dimensão na virada para a década de 2010. Aquele foi um momento em que as redes sociais passaram a ser abraçadas pelas pessoas, como lembra o Miguel Lago. Então, essa migração ela acontece rapidamente. Então, o que nós, as pessoas comuns, não conseguimos falar na mídia. E a mídia serve, basicamente, a uma agenda das empresas de comunicação. Mas nós conseguimos falar nessas plataformas livres, como se não fossem também empresas, mas enfim, com as plataformas livres, a gente consegue falar o que a gente pensa, a voz da verdade. Então, em 2011, manifestações da Primavera Árabe foram organizadas localmente e divulgadas para o mundo por meio do Twitter. Grupos organizados nos Estados Unidos e na Europa tomaram as ruas a partir de mobilizações via Facebook. Em 2013, as redes impulsionaram os protestos no Brasil, protestos que tinham transmissões ao vivo pelas câmeras de celular. Eu perguntei para o jornalista Bruno Torturra, que atuou com a mídia ninja nas manifestações de 2013, qual tinha sido o momento mais marcante da cobertura que ele fez naquele ano. E ele me contou essa história aqui. Talvez a mais icônica, a mais importante que a gente fez foi no Rio de Janeiro, no dia da chegada do Papa. Havia uma manifestação do Não Vai Ter Copa e tinha uma marcha dos jovens católicos que já em Copacabana. Foi uma situação muito única. E a gente fez uma transmissão de mais de 16 horas, onde ela começa com uma coisa muito tranquila, entrevistando gente comum, transmite a chegada do Papa, e assim que o Papa vai embora, a polícia começa uma violência que eu nunca tinha vivido.
A mídia ninja inovou na cobertura daqueles protestos ao fazer longas transmissões ao vivo com uma abordagem diferente daquela adotada inicialmente pela grande imprensa, que criticava os bloqueios das vias públicas e os chamados black blocs. E nesse dia 2 coisas aconteceram. A gente registrou uma fraude da polícia, que foi um policial que se fingiu de black bloc, jogou um coquetel Molotov por trás da linha policial. Ele simulou um ataque, fugiu, e a polícia começou a partir daí o ataque. E a polícia prendeu um jovem e jogou na mochila dele um falso Molotov. E a gente tinha os vídeos que provavam isso, feitos com celular. Eu tô sendo preso aqui sem motivo, cara. Eu tô sendo preso sem motivo. Não, você não tem motivo. A gente mandou esses vídeos pra a internet separado, tinha uma equipe em campo, já uma equipe em casa fazendo a distribuição. E a polícia prendeu o carioca que estava junto comigo de celular. Tava fazendo a transmissão, era repórter, ele era o câmera. Aqui, ó. Estão me levando aqui, não tem nada na mochila, estão me levando aqui pra algum lugar. Estão me levando pra onde, cara? Qual que é o procedimento? Prenderam ele no Camburão, levaram ele preso. O que eles não sabiam é que a mídia ninja, ela não é um câmera, ela é um login. Então ele foi preso e eu entrei com o meu celular. Quer dizer, 1 minuto depois que ele foi preso, eu estava transmitindo ele dentro do Camburão preso, pela mesma conta. E aí centenas de milhares de pessoas entrando para ver essa transmissão. Esses áudios que você ouviu foram os registros da mídia ninja naquele dia 22 de julho de 2013. A imprensa tradicional foi fortemente impactada pelas novas maneiras de contar histórias. Foi impactada fortemente também pelas redes sociais. E não só no que se refere à perda de publicidade, que migrou em peso para o Facebook, para o Google, para o YouTube. A questão ali estava justamente na quebra de intermediação do debate público, como disse antes o Miguel Lago. Era preciso lidar com o protagonismo do cidadão digital, cujo perfil, além de ser um canal de consumo, virava também um canal de ação política. Era preciso aprender a lidar com as novas possibilidades que se abriam ali. O que o Facebook ou o Twitter vira é basicamente uma coluna de jornal de opinião, coluna de opinião de todo mundo. E você é estimulado a dar a sua opinião, porque quanto mais informação e preferências você puder revelar para o algoritmo, melhor ele te enquadra num perfil e é mais vendável o teu perfil, né? Se você começa a falar... A Nara Pavão, cientista política e professora da Universidade Federal de Pernambuco, fala aqui também sobre aquele momento inicial das redes, especialmente sobre as portas na representatividade política que elas poderiam abrir. A primeira fase era de muito entusiasmo em relação a essa revolução, né? a essa revolução digital e ao que ela poderia trazer de bom para a democracia. E a ideia é que essa revolução ela aprofundaria a democracia, então tornaria o mundo mais democrático. E a ideia é que essa revolução ela democratizaria o acesso à informação e traria as pessoas muito mais deixaria as pessoas muito mais próximas ao sistema político. Então falava-se até de tecnologia da libertação, um pouco em referência à teologia da libertação. A ideia de que as pessoas teriam muito mais acesso à informação, a gente teria uma quebra na estrutura hierárquica, né, da política, dos meios de informação. E que também essa revolução aumentaria a participação política, né? Porque daria para as pessoas alguns canais menos custosos de participação. No início das manifestações de 2013 no Brasil, houve um choque de narrativas entre as redes sociais e a imprensa tradicional. A energia anti-establishment daqueles protestos atingiu os poderes constituídos, inclusive jornalistas, que estavam na rua representando grandes veículos de imprensa. Havia muita hostilidade contra eles, especialmente nos primeiros dias dos atos. As redes sociais mostravam uma rua vibrante e a violência policial. A imprensa tradicional, jornais, rádios e TVs, destacavam o vandalismo dos black blocs, que quebravam vidraças de banco, um protesto, segundo esses black blocs, contra um dos símbolos máximos do capitalismo. Nessa cobertura das manifestações de 2013, houve uma inflexão por parte da imprensa tradicional, que a partir de determinado momento se alinhou ao clima que imperava nas redes, de que o país estava vivendo um momento histórico. Teve ali uma espécie de aproximação entre as narrativas das redes e da imprensa tradicional. Isso ocorreu também num momento posterior, com a deflagração da Lava Jato, em 2014. Ao dar uma resposta às ruas, uma resposta simples e direta, a operação engajou os novos movimentos políticos da direita, movimentos que tinham forte atuação digital. As ações do Ministério Público e as decisões do juiz Sérgio Moro receberam apoio desses grupos,
entre eles o MBL, o Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua, entre outros. A Isabel Lustosa, historiadora e pesquisadora do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, vê nesse alinhamento da imprensa tradicional com a Lava Jato um dos grandes motivadores do desvirtuamento da operação. Ela cita aqui o comportamento de parte dos procuradores e policiais federais. Um monte de jovens concursados, com aquela base que a pessoa tem para concurso, que a gente sabe que é muito pouca, sem uma cultura geral, deslumbrados pelas luzes da televisão, pela possibilidade de virarem estrelas. Durante a Lava Jato, alguns personagens se destacaram, para além dos procuradores que atuavam em Curitiba, chefiados pelo Deltan Dallagnol. Talvez a figura mais simbólica desse deslumbre pelos holofotes tenha sido o japonês da Federal, o policial Newton Ishii, que aparecia sempre escoltando presos da operação e virou até boneco de Olinda no carnaval pernambucano. O Newton Ishii, depois de ficar famoso por meio dos holofotes da imprensa, chegou a ser preso acusado de facilitação de contrabando e então entrou para a política. Também decidiram seguir o caminho da política o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. Para Isabel Lustosa, que é autora do livro O Nascimento da Imprensa Brasileira, de 2003, os veículos de comunicação abriram mão do seu papel de apontar as inconsistências da Lava Jato. É preciso fazer com que as pessoas acreditem nas instituições. E o papel da mídia devia ser, fazer o contraponto, devia ser mostrar isso não se faz ou não fazer parte do show, não ser a grande imprensa que vai para a porta para uma pessoa ser humilhada pela polícia, sair algemada ou acorrentada, como aconteceu, uma coisa medieval. Crítico da operação, o Reinaldo Azevedo, hoje colunista da Folha de São Paulo, afirma que o problema da imprensa foi que ela não se interessou em saber se o processo legal estava sendo de fato cumprido pelos procuradores e pelos juízes. É ruim porque serviu de porta-voz da Lava Jato, ignorou o direito de defesa, achando que resolvia tudo ali, dando um parágrafozinho de outro lado. Fulano disse que é mentira. Virou canal de transmissão de vazamentos ilegais, todo jornalista... Para o Aguirre Talento, repórter do jornal O Globo e coautor do livro O Fim da Lava Jato, como a atuação de Bolsonaro, Lula e Moro enterrou a maior e mais controversa investigação do Brasil, lançado em 2022, havia uma pressão sobre os jornalistas, uma pressão causada pela própria Revolução Digital. Era um processo muito difícil naquele momento em que havia um fluxo muito grande de informações e que havia uma concorrência, todo mundo queria publicar alguma coisa na frente sobre as investigações. Era muito difícil a gente abrir mão daquela cobertura, parar de cobrir, não publicar determinado documento, e até hoje, que acho que além da Lava Jato, se intensificou um pouco pós-Lava Jato, essa coisa da publicação de notícia muito rapidamente, tem muita... No mundo acelerado, com movimentos políticos da nova direita bem organizados nas redes, com uma cobertura alucinante de fatos judiciais que não paravam de vir à tona, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, com o conturbado governo do vice Michel Temer, políticos começaram a se organizar para lidar com o mundo digital. Só que alguns já tinham começado bem antes. Um deles, um ex-capitão do Exército Brasileiro que atuava como deputado federal sem muita expressão, mantinha uma conta aberta no Facebook desde 2012. Quando o Brasil entrou em ebulição, ele já tinha uma teia de conexões digitais para espalhar seu discurso. Um tipo de discurso que crescia globalmente. Um discurso que saiu vitorioso das urnas no ano de 2016 no Reino Unido, com o Brexit, e nos Estados Unidos, com o Donald Trump. Um discurso que tem nos algoritmos das redes um aliado. Todos esses impactos políticos mudaram a percepção de muitas pessoas a respeito do que estava acontecendo no mundo, como diz a jornalista Patrícia Campos Mello, repórter especial do jornal Folha de São Paulo. Tem essa tendência, a gente passou daquela coisa muito otimista / ingênua, que foi a ascensão das redes sociais, do uso das redes sociais na política, com Obama, por exemplo, na campanha de 2008, ou com a Primavera Árabe, o uso do Twitter, das redes sociais para mobilização social, para ativismo, então, que a gente achava que era uma maravilha, para um outro extremo de achar que as redes sociais são um veneno, que elas estão acabando com o debate público. Então, assim, eu acho que a gente não pode desmerecer completamente ou condenar completamente as redes sociais, a internet. A gente tem que entender que é importante essa democratização, mas a gente tem que entender que isso foi manipulado, está sendo manipulado, essa nova praça pública,
está sendo manipulada por alguns atores políticos, e as plataformas fazem muito pouco para impedir isso, porque elas têm muito pouco a perder, né? Todo o esquema. No espaço público tradicional, se você escreve um texto para a imprensa, você escreve para todos e para ninguém. Você não tem um interlocutor ou um grupo de interlocutores em mente. Você está num registro que a gente poderia chamar de simbólico, que é o registro da impessoalidade, da linguagem na sua dimensão impessoal. É como uma carta solta ao mar, né? O Francisco Bosco, que você ouviu agora, explica como, nas redes sociais, você passa do registro simbólico para um registro imaginário. Quem ali está atuando, atua para outros eus que estão ali atuando na sua dimensão imaginária. Ou seja, estão com seus narcisismos ali colocados também. E tudo isso está dentro de uma dinâmica que é uma dinâmica de reconhecimento, feita por likes, por correntes de opinião, pelos famigerados algoritmos que produzem as bolhas de comunicação. Todo esse conjunto de características das redes sociais, eles propiciaram o que a psicanálise costuma chamar de lógicas de grupo. Esse é um fenômeno muito importante para entender o que eu chamaria de estado de disfuncionalidade do debate. O que são lógicas de grupo? A lógica de grupo é um laço de identificação, algo que pode se dar em torno de um time de futebol, uma religião, um partido ou um político. E quando o indivíduo opera na lógica de grupo, ele perde, segundo o Bosco, um dos pressupostos essenciais para que haja um debate público funcional, que é a disposição de ouvir, refletir e, eventualmente, mudar de opinião diante das evidências racionais expostas nesse debate. A falta de disposição para o diálogo virou um problema contemporâneo, e não apenas no ambiente virtual. Em 2013, um grupo de manifestantes obrigou a organização da Festa Literária Internacional de Cachoeira, na Bahia, a cancelar a participação no evento do sociólogo Demetrio Magnoli, contrário às cotas raciais nas universidades. Em 2017, a exibição na Universidade Federal de Pernambuco do filme Jardim das Aflições, do Josias Teófilo, sobre o polemista de extrema-direita Olavo de Carvalho, acabou em briga. Em 2019, a comissão organizadora da Feira do Livro de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, cancelou a participação no evento da jornalista Miriam Leitão e do cientista político Sérgio Abranches, porque um grupo da cidade associava os dois à esquerda e não queria eles ali. Também em 2019, o jornalista Glenn Greenwald, que na época estava no The Intercept Brasil, teve sua fala encoberta e depois interrompida por fogos de artifício e por alto-falantes ecoando o hino nacional. Eu conheço o Gregório há muito tempo, estou sempre falando porque você está sempre provocando pessoas assim. Espero que o dia vai chegar quando ele se acalma um pouco, mas até hoje não, por causa disso tem pessoas aqui. Mas, na realidade, acho que isso está mostrando que jornalismo pode fazer neste país. O jornalista estava num evento paralelo à Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, num debate com o humorista Gregório do Vivier. Os dois, alinhados à esquerda, eram críticos da Lava Jato. Em 2022, um protesto impediu o Fernando Holliday, vereador de São Paulo, alinhado à direita conservadora e contrário às cotas raciais, de falar em um evento na Unicamp, em Campinas. Todos esses são casos de diálogo interrompido, quando foi impossível se entender, quando foi impossível debater, quando mundos ou grupos diferentes não conseguiram interagir, se chocaram. O pacto deixa de ser um pacto com a interpretação mais honesta da realidade e passa a ser um pacto com a reprodução dos interesses do próprio grupo. Então, o sujeito prefere manter o circuito de obtenção de prazeres narcísicos, né, os prazeres do pertencimento a um grupo, do que se chocar com os interesses do grupo. A dinâmica onipresente, porque ela existe à direita e à esquerda, de lógicas de grupo no debate público, é um dos fatores principais de deterioração do espaço público hoje. Então, a gente está diante de um espaço público hoje, um debate público que se tornou, por um lado, mais democrático, mas que, por outro lado, não consegue fazer
com que aquilo que seria uma virtude, que é a participação, possa levar a um esclarecimento da realidade brasileira e logo a melhores encaminhamentos de políticas públicas, de escolhas eleitorais, etc. Os algoritmos, essas sequências de códigos que fazem com que um programa execute determinadas tarefas e, na prática, personalizam e individualizam conteúdos potencialmente consumíveis, impulsionam essa lógica de grupo ao criar as chamadas bolhas, nas quais você convive com pessoas que pensam mais ou menos igual a você. E a convivência dentro dessas bolhas vai fazendo com que você se feche cada vez mais dentro do seu grupo. E para completar esse combo, o ser humano traz consigo um viés cognitivo que a ciência compara a um bug de pensamento, chamado viés de confirmação. Esse bug cerebral faz com que a gente se interesse ou preste mais atenção em teses que corroboram aquilo com o que a gente já concorda. É muito mais fácil eu dar atenção a um tweet ou a uma ideia com a qual eu concordo do que prestar atenção em argumentos que vão contra as minhas convicções. Espera, o combo, na verdade, ainda não está completo. A hiperconectividade, a comunicação global em rede, também abriu espaço para uma maior visibilidade das teorias da conspiração, tema sobre o qual o cientista político David Runciman escreveu em seu livro Como a Democracia Chega ao Fim, de 2018. Eu vou ler um trecho aqui. Antes, alguém que achasse que a família real britânica era composta por lagartos em forma humana teria pouca chance de encontrar outra pessoa com a mesma opinião. Mas hoje os adeptos de teorias da conspiração com ideias parecidas estão a apenas um clique de distância uns dos outros. Essa visibilidade não quer dizer que exista uma quantidade maior dessas ideias do que no passado, só que hoje a probabilidade é maior de vê-las adquirir massa crítica. Todo esse ambiente digital que forma lógicas de grupo, que faz o viés de confirmação atuar a todo vapor no nosso cérebro, que faz as teorias da conspiração ganharem mais visibilidade, todos os mecanismos de recompensas de likes criam não só grandes oportunidades de negócios para os donos das redes sociais, criam também uma oportunidade para líderes políticos, especialmente aqueles que não participavam ou não eram levados em consideração no debate público, por não terem argumentos razoáveis, por desprezarem evidências e por ignorarem dados empíricos. Um tipo de político com potencial de tirar proveito da era da pós-verdade, uma era em que os fatos comprováveis são menos influentes do que as convicções e crenças pessoais. Bem, as redes sociais, de fato, trazem uma revolução, né, na maneira de se fazer política e na maneira de se comunicar politicamente. E o jogo das redes sociais é completamente diferente, porque a comunicação desses políticos nas redes sociais ela não é mediada pelo partido político, ela não é mediada pelos jornalistas, pelos jornais, então é uma comunicação muito mais direta e muito mais personalizada, né? Muito mais pessoal. Então, As redes sociais, além de quebrarem as intermediações de partidos e imprensa, como lembrou a Nara Pavão, operam numa lógica própria. Elas têm algoritmos. E as características dos políticos mais eloquentes, ou aqueles que dizem mais absurdos, se conectavam melhor com esses algoritmos. O Trump e o Bolsonaro se beneficiaram muito disso. Quanto mais bobagem eu falo, mais interação, mais reações eu gero no meu perfil e, portanto, maior é a audiência que eu alcanço. Então, o Miguel Lago, que você está ouvindo, vê essa conexão do Bolsonaro com as redes sociais de tal forma que chega a classificá-lo como político perfil. Eu acho que tem um elemento aí de totalmente dinâmica de rede social, do like, do gostar, do concordar. É muito mais eu concordo com o Bolsonaro, né, do que eu acho que o Bolsonaro está defendendo meus interesses. Porque a relação representado e representante é isso. Eu voto em alguém que é transnacional. Eu voto em alguém que vai representar os interesses da minha classe, os interesses do meu território. É aquela pessoa que vai me representar lá. Não a pessoa que vai falar por mim. Eu acho que é isso que é diferente, né? É alguém que vai lutar por mim, não alguém que vai falar por mim. Isso mudou. E acho que o Bolsonaro encarnou isso muito bem, porque ele fala pelos outros. Eu acho que ele é total um presidente de perfil. Assim. Eu acho que ele tem isso muito... E ele é memético, ele sabe fazer isso muito bem. É impressionante. Segundo Miguel Lago, nem todo mundo consegue atingir esse patamar de compatibilidade com o mundo digital. Ele cita como exemplo o João Dória, ex-prefeito e ex-governador de São Paulo. Por exemplo, o Dória fez todo o manual certinho e não funcionou. Né? Quer dizer,
todas as quales, tudo, assim, todos os trejeitos do Dória, eu tenho certeza que foram estudados por Wandel, né? E, no entanto, justamente, ele fica muito artificial para a rede social. A junção de um clima de indignação em relação ao establishment, ao poder constituído, com a revolução digital, produziu um ambiente político novo. E quem estava preparado para esse ambiente? Na classe política, quase ninguém. Mas um ex-capitão do Exército e deputado federal havia quase 30 anos estava. Jair Bolsonaro, mesmo com 3 décadas de política nas costas, se apresentou como um outsider, alguém que nunca fez parte dos círculos de poder. E essa figura, de pouca expressão no ambiente político antigo, tinha começado a cultivar as redes fazia tempo, tinha usado suas conexões entre militares e policiais, tinha se aproximado das lideranças evangélicas, tinha se aliado aos caminhoneiros e articulado o uso de centenas de grupos de WhatsApp. Seu filho deputado, o Eduardo Bolsonaro, tinha se encontrado com Steve Bannon, ex-coordenador da campanha do Trump e guru da extrema-direita mundial. Ele tinha, portanto, uma máquina a seu dispor. Ou uma prancha, como diz o Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp e presidente do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Que o Bolsonaro surfou uma onda que não foi ele que produziu, mas ele é o único que tinha a prancha. E a prancha é justamente essa organização digital que eu chamo do Partido Digital Bolsonarista. Que é o quê? É um processo de organização em que você vai expandindo a rede a partir de um núcleo autoritário, fanático, convicto, etc., que em estratégias de propaganda, desinformação muito bem feitas, ele vai se ampliando, né, para círculos maiores. Você sempre tem uma vantagem muito grande em qualquer jogo, qualquer esporte, qualquer relação. Você tem uma vantagem muito grande se você joga baixo e não tem mecanismo de punição. Se você tem a garantia da impunidade e está disposto a não jogar limpo, sua chance de ganhar o jogo é muito grande. E a infraestrutura das redes sociais permitem precisamente isso. Essa constatação do Bruno Torturra passa pela infraestrutura, em que mensagens radicalizadas e polêmicas geram mais engajamento e o algoritmo vai lá e dá mais visibilidade para elas, e passa também pela regulação, ou falta de regulação, impunidade, como diz o Bruno. Algo sobre o qual a Patrícia Campos Melo fala mais aqui. Todo o esquema que existe hoje, tanto no Marco Civil da Internet, quanto na seção 230 do Ato de Decência às Comunicações dos Estados Unidos, ele elimina a responsabilização das plataformas por conteúdo de terceiros, que era uma coisa muito necessária. Sem isso, a gente não teria rede social hoje. Se as redes sociais pudessem ser processadas por qualquer conteúdo postado por terceiros, simplesmente elas iam pré-censurar tudo. Mas tem que existir algum tipo maior de regulamentação para que elas tenham um incentivo, né, para combater a desinformação. Existem várias maneiras de desinformar. Ser falacioso ao usar alguns fatos reais, mas fazer conexões falsas para chegar a uma conclusão errada, publicar uma notícia verdadeira fora do contexto, publicar uma informação em que o título diz uma coisa e o conteúdo, o texto, diz outra, e tem as famosas fake news. Fake news é uma modalidade de desinformação. É uma notícia deliberadamente falsa, produzida para interferir no debate público de forma maliciosa. Normalmente, é divulgado em sites que tentam mimetizar a imprensa profissional para aparecerem notícias reais. O dicionário Collins, também britânico, escolheu a expressão fake news como a mais marcante do ano de 2017. Uma coisa importante: erro da imprensa profissional não é fake news, é erro. Por isso os jornais, as TVs, as rádios, os portais que fazem jornalismo profissional têm canais para que as pessoas possam apontar esses erros. E se o veículo de comunicação é realmente profissional, ele corrige o erro. A desinformação nas redes é uma espécie de violação do debate público. Outra prática que também pode ser caracterizada como uma violação do debate público é a operação de perfis inautênticos, que reproduzem mensagens para criar uma falsa sensação de multidão. O MBL, Movimento Brasil Livre, um dos grupos da chamada Nova Direita, que cresceram nas manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff entre 2015 e 2016, criou um ecossistema falso para se tornar mais relevante nas redes. Centenas de páginas e perfis sob um mesmo comando. Páginas e perfis que compartilhavam conteúdos ao mesmo tempo, para se fingir de multidão,
conforme conta aqui o jornalista Denis Russo Burgerman. Isso aí é um jeito de ludibriar o algoritmo, né? De fraudar o algoritmo. Eles fabricam a sensação de que a coisa interessa a muita gente ao mesmo tempo. Tem um outro truque que o MBL usava muito e usou muito para crescer, para ser favorecido pelo algoritmo, que foi mobilizar as emoções das pessoas, principalmente medo e indignação e raiva, que são muito contagiosos. O MBL estava sempre monitorando as redes em busca de episódios muito ultrajantes. Não precisava nem ter a ver com a agenda deles. Eles começaram, por exemplo, a usar muitos episódios mais morais, né? Porque o que eles estavam em busca é dessa indignação. E daí eles replicavam, gerando muita reação. E daí era uma combinação desses dois truques, né? Eles geravam essa reação muito forte e soltavam ela em massa com esses vários perfis que na verdade estavam sob o mesmo comando, mas que se fingiam de multidão. Essa multidão fingida, segundo Denis Russo Burgerman, acabou por virar uma multidão real. E uma coisa muito louca desses tempos é que na internet, essas percepções de relevância rapidamente vão se transformando em realidade, em relevância. Como o MBL parecia relevante para o algoritmo, ele foi atraindo cada vez mais gente, ele foi cada vez mais sendo favorecido pelo algoritmo que distribuía mais o conteúdo deles. Então o Facebook teve um papel muito importante para o MBL ganhar a importância que ganhou e ter os resultados que teve, né? Porque daí na eleição seguinte elegeu gente e ficou institucionalmente relevante. O ano de 2018 estava prestes a começar quando o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro criou o Conselho Consultivo sobre a Internet. O grupo tem como atribuições desenvolver pesquisas e estudos sobre regras eleitorais e analisar a influência da internet nas eleições, em especial o risco das fake news ou as notícias falsas. Na primeira reunião, o Conselho discutiu a criação de cartilhas de conscientização acerca das fake news, a elaboração de manuais para juízes eleitorais e a criação de um canal de denúncias. O Congresso, por sua vez, fazia seminários sobre o tema. E enfrentar esse fenômeno não é uma tarefa fácil. Isso porque envolve questões que vão desde a liberdade de expressão à dificuldade de encontrar os responsáveis pelas informações falsas. A reportagem da TV Cultura chamava a atenção já naquele momento ao antídoto usado pela maioria de quem recorre à desinformação, que é dizer que está apenas exercendo sua liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão não é algo absoluto. O Paulo Lugon Arantes, doutor em Direito Internacional pela Universidade Católica de Leuven, que acompanha de perto os debates sobre liberdade de expressão no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, diz o seguinte sobre o tema. Não há um limite hipotético aplicável a todos os casos. Uma análise caso a caso deve levar em conta o contexto em que uma fala é proferida, como um ambiente político calmo ou tenso, além da intenção e do propósito da fala, do poder de influência de quem profere esse discurso e do risco que ele pode representar para grupos vulneráveis ou para a própria democracia de um país. Como agir, por exemplo, diante de um candidato à presidência que propaga a existência de um kit gay para influenciar a orientação de gênero das crianças nas escolas públicas, mesmo que esse kit nunca tenha sido distribuído, mesmo que essa visão sobre gênero seja completamente equivocada? E se esse tipo de atitude se relaciona de forma umbilical com uma rede de produção de absurdos, como aquele segundo o qual o partido adversário, quando estava no governo, distribuiu em creches uma mamadeira em forma de pênis, a famigerada mamadeira da piroca? Em 2018, a campanha do Jair Bolsonaro levou ao debate público todas essas desinformações, o que não quer dizer que outros candidatos não tenham recorrido a mentiras. O que ficou claro, porém, é que, naquela disputa, o candidato do PSL atuava de forma estruturada. A mentira chegava ao público pelo líder político, às vezes nem com afirmações, às vezes eram usados questionamentos e insinuações. E logo as redes estavam repletas de barbaridades espalhadas junto com a frase "Isso os jornais não contam". A jornalista Patrícia Campos Mello descobriu em 2018 que a campanha do Bolsonaro contava com a ajuda empresarial para fazer disparos em massa de mensagens por meio do WhatsApp. A reação a essa reportagem deixou claro que a violação do debate público não passava apenas pela desinformação e pelo uso de mecanismos inautênticos de atuação nas redes sociais. Passava também pela intimidação. Então, a primeira coisa que aconteceu, quando eu comecei a publicar as matérias em 2018, foi uma tentativa de acabar com a credibilidade da repórter que estava
investigando assuntos que iam contra os objetivos de um certo grupo político. Envolvia circular fotos de uma mulher ao lado do então candidato Fernando Haddad, dizendo que era eu, dizendo, olha aqui a repórter fulana, como ela apoia o outro partido. Significava distribuir também memes com informações falsas, dizendo que eu tinha sido condenada, que o Supremo tinha decidido. Ela foi alvo de uma série de outras tentativas de descrédito. Essa coisa de você fazer assassinato de reputação, de você atacar a credibilidade de jornalista, é essencial para o funcionamento desse tecnopopulismo, né, que a gente diz. Por quê? Porque para você se aproveitar da democratização do acesso e da emissão de informações, né, com as redes sociais, com a internet, as pessoas que querem manipular isso, elas fazem a tal da censura pelo barulho, né? Então elas inundam as redes sociais com as versões que elas querem emplacar ou com cortinas de fumaça, etc. Agora, para isso funcionar perfeitamente, você tem que desacreditar o jornalismo profissional, a pessoa que tem como emprego, né, ir lá e apurar informações, checar informações. Então são duas coisas que andam juntas, e por isso que a gente viu de forma cada vez mais frequente no governo Bolsonaro, isso sendo feito com vários jornalistas, e várias jornalistas mulheres principalmente. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Esse é o Bolsonaro no primeiro debate entre candidatos à presidência das eleições de 2022, realizado em agosto. O presidente está atacando a jornalista Vera Magalhães, que fez uma pergunta objetiva sobre a queda da cobertura vacinal no Brasil durante o governo do candidato à reeleição. Ela queria um furo, ela queria dar um furo. Esse é o presidente da República numa fala misógina, usando o jargão jornalístico furo, que é uma reportagem exclusiva e de impacto, para insinuar uma falsidade. Insinuar que a Patrícia Campos Melo, que tinha revelado um esquema de disparos em massa via WhatsApp da campanha bolsonarista, estava trocando informação por sexo. A jornalista registrou sua experiência no livro A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital, de 2020. Ela explica aqui o que é essa máquina do ódio, fazendo referência ao chamado Gabinete do Ódio, uma estrutura de assessores que passou a atuar no Palácio do Planalto após a vitória do Bolsonaro na corrida presidencial. Ela cita também os sites hiperpartidários, que são sites que defendem um político ou um partido a qualquer custo, não importa a situação. Você cria uma bolha em que essas pessoas vivem nessa realidade paralela de informação. Você tem o pessoal ali do Gabinete do Ódio, etc., traçando estratégias digitais, coordenando com influenciadores que são próximos do bolsonarismo, com aliados, com políticos, etc., que então vão pegar essas estratégias ou esses conteúdos e vão distribuir nas redes sociais, distribuir nos grupos de WhatsApp, começar a amplificar. Por sua vez, os blogs bolsonaristas, os youtubers bolsonaristas também vão usar isso, né? Inclusive eles recebem conteúdo original direto do presidente Jair Bolsonaro, né, da presidência. Você tem todo um universo de sites hiperpartidários também, que também recebem esse conteúdo. E aí você tem as pessoas de carne e osso que vão aquilo, e aí voluntariamente, então quando fala assim, é tudo robô, não gente, não é tudo robô, se fosse tudo robô não era tão eficiente. Você tem muita gente de forma voluntária, que acredita nisso e ajuda a amplificar. A máquina do ódio, ela vai azeitar esse ecossistema paralelo de informações que mantém as pessoas vivendo nisso. Então, assim, se você é uma pessoa que, depois de anos e anos em que o presidente Bolsonaro ficou falando que a Folha Comunista, a Globo lixa, etc., que não se pode acreditar na mídia profissional, e aí você, em contrapartida, você vive se formando dentro dos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, nas contas de redes sociais de pessoas ligadas ao governo, de influenciadores, você tem uma ideia totalmente diferente da realidade, né? Então, a maneira de operar do candidato Bolsonaro se reproduziu na maneira de operar do presidente Bolsonaro. O Congresso abriu a CPI das fake news para lidar com o tema. O Supremo Tribunal Federal abriu investigações criminais para desvendar essa estrutura e proteger autoridades e instituições de discursos e atitudes mais radicalizados do bolsonarismo. Foram abertos, por exemplo, o inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais. Pessoas foram presas, sigilos bancários foram quebrados, materiais foram apreendidos. Um relatório da Polícia Federal que veio a público em fevereiro de 2022, no âmbito do inquérito das milícias digitais,
chegou a conclusões muito parecidas àquelas expostas pela Patrícia Campos Melo. O presidente diz algo em público que é instrumentalizado pelo gabinete do ódio e espalhado por milícias digitais ainda mais agressivas. A lógica de guerra do discurso da extrema-direita, lógica em que o adversário político é o inimigo, é usada no espalhamento da desinformação. Em agosto de 2022, o jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, revelou o conteúdo de conversas de um grupo de WhatsApp que reunia empresários apoiadores do Bolsonaro. Numa das mensagens, o Marco Aurélio Raimundo, conhecido como Morongo, dono de uma rede de lojas de artigos de surf, disse que é aceitável mentir para vencer uma guerra, porque muito pior é perder a guerra. Uma técnica também muito usada por essa máquina do ódio é inundar as redes sociais com coisas irrelevantes para que as pessoas percam a noção do que realmente importa, como a Patrícia Campos Melo falou agora há pouco. A ideia é poluir o debate público digital. Quando o jornalista britânico Don Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira desapareceram na região amazônica em junho de 2022, por exemplo, as redes sociais no Brasil começaram a se engajar na ideia fantasiosa da existência de uma cidade chamada Ratanabá, que teria 300, 400 milhões de anos, ou seja, antes mesmo do Homo sapiens existir. Teria também riquezas inimagináveis, uma grande civilização soterrada sob a floresta. Daí o motivo, segundo essa teoria maluca, de tanto interesse internacional na Amazônia. Algo completamente sem noção, mas que tomou a internet e passou a concorrer nos algoritmos quando alguém queria acessar o tema Amazônia. Na prática, a Ratanabá cumpriu um papel de turvar o debate digital sobre a tragédia envolvendo o assassinato do jornalista e do indigenista. A Patrícia Campos Melo chama atenção para o caráter descentralizado da operação da máquina do ódio. Eu até brinco assim que tem o Steve Bannon sozinho num bunker coordenando os memes que vão subir. E na verdade, por que a propaganda em rede é tão eficiente? Porque ela é descentralizada. Você tem um pedaço que sim, você tem uma estratégia, você tem pessoas ali pensando, olha, hoje a gente precisa falar bastante dessa, como sempre foi feito com política, né? Qual o spin que a gente vai dar, qual o viés que a gente vai dar. Então, você tem um pessoal ali fazendo análise de redes, estratégia digital, falando, olha, tem esse fato, vamos então divulgar isso, amplificar nas redes, etc. Tem essa outra coisa, então assim, você tem essas pessoas, né, que são, vamos dizer aí, o tal do gabinete do ódio, pessoas pensando, pessoas próximas do presidente Jair Bolsonaro, e aí você tem as pessoas de carne e osso que acreditam em várias dessas coisas e amplificam isso. Quem estuda o tema não tem dúvida sobre os impactos negativos da desinformação no debate público. Mas há um segundo ponto. A desinformação muda o resultado de uma eleição? A cabeça das pessoas pode ser realmente moldada, como prometia a Cambridge Analytica? O resultado das eleições brasileiras de 2018 foi alterado por causa das fake news? Mamadeira da piroca tira voto do adversário? Em relação ao papel da desinformação, das fake news, das teorias conspiratórias, na vitória de Jair Bolsonaro em 2018, a gente entende que o efeito foi pequeno, não foi um efeito drástico, ou seja, as notícias falsas, elas não têm efeito de persuasão, elas não são capazes de mudar drasticamente a maneira como a gente pensa. A Nara Pavão, que a gente está ouvindo, tem as fake news como uma das suas linhas de pesquisa. Então, as pessoas que foram expostas a notícias falsas em 2018 e que acreditaram nessas notícias, essas pessoas elas já eram altamente propensas a acreditar e a pensar nessa forma. Então, dificilmente as fake news elas mudam o resultado de uma eleição. Agora, elas podem sim reforçar crenças, ou seja, tornar as pessoas ainda mais seguras, ainda mais confiantes a respeito das crenças que elas têm sobre política, do que elas pensam sobre os grupos políticos. Então, esse efeito existe sim, mas ele não é um efeito que, por exemplo, é capaz de mudar o resultado de uma eleição, né, drasticamente. Segundo a Nara Pavão, portanto, a desinformação mantém um grupo mais coeso. As notícias falsas mantêm esse grupo unido e ativo. Que elas parecem ter um efeito sobre mobilização política. Então, o efeito não é bem o de persuasão, mas é um efeito de mobilizar as pessoas, tornar as pessoas mais ativas politicamente e, portanto, mais dispostas a defender os seus pontos de vista, a fazer campanha, a se engajarem no mundo político. Então, a ideia é que, por exemplo, a gente encontra no estudo que a gente fez agora que as postagens
dos políticos que têm conteúdo falso, elas geram muito mais engajamento do que as postagens de políticos que não têm conteúdo falso. Então, isso é uma evidência de que as fake news, elas parecem ser muito mais atraentes, elas geram muito mais barulho e muito mais engajamento e mobilização nas redes sociais. E isso é importante para uma campanha, né? Campanha é muito sobre isso também, sobre barulho, sobre mobilização, sobre você mostrar que você tem popularidade, que você tem seguidores e que as pessoas concordam com aquilo que você fala. Então, esse também é um efeito importante, mas, mais uma vez, ele não é um efeito que consegue explicar, por exemplo, consegue mudar drasticamente o resultado de uma eleição. O Augusto Santos Silva, sociólogo, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e presidente da Assembleia da República de Portugal, tem uma reflexão importante sobre o impacto da revolução digital na imprensa profissional. Segundo ele, cabe ao jornalismo separar informação de propaganda, notícia bem apurada de rumor, fato de opinião. A desinformação, aspas para ele, abomina essas distinções porque o seu propósito é militante. O seu fim é a inculcação de preconceitos e estereótipos. E as suas armas são o recurso à psicologia de massas, a relação emocional com os destinatários e a ilusão de que essa relação não precisa de mediação nem de mediadores. Fecha aspas. A pandemia de Covid-19, decretada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, trouxe novos desafios para a comunicação global. E foi a partir dali que o jornalismo profissional começou a resgatar sua importância. Demonstrar que trabalhar corretamente com as informações não é só uma questão ética, é uma questão de vida ou morte, como lembra aqui a Patrícia Campos Melo. Porque as pessoas, em meio a uma doença totalmente desconhecida, um monte de informação desencontrada, um monte de mentira, vinha de novo essa necessidade de ter uma entidade que é o jornalismo profissional, que vai atuar com uma certa curadoria, né? Neste momento era bem-vinda essa curadoria, de você tentar separar o joio do trigo. E a imprensa tradicional, por exemplo, ao fazer o consórcio, quando o governo começou a não divulgar os dados do Ministério da Saúde, depois ameaçou manipular as estatísticas, a iniciativa dos veículos de fazer um consórcio para obter esses dados diretamente dos governos estaduais, cara, isso foi essencial para a gente ter informação correta, porque senão ia ficar dependendo. Então eu acho que foi, nesse sentido, a imprensa tradicional, com todas as investigações sobre, entendeu, por que demorou tanto para chegar a vacina, todas as acusações de corrupção, foi um grande momento da imprensa tradicional, um momento assim mesmo. Debater o papel da imprensa é um campo minado. Vai ter sempre alguém puxando a conversa para as ênfases e omissões das empresas de comunicação. Vai ter sempre alguém apontando o dolo quando uma reportagem sai enviesada. No meio de tudo isso, jornalistas profissionais tentam entregar aquilo que são treinados a fazer. Informações apuradas, checadas e contextualizadas, na busca de uma qualificação do debate público. Informações que, quando os órgãos de controle públicos deixam de funcionar, precisam vir à tona por algum meio. E esse meio é o jornalismo profissional. Um jornalismo profissional que revelou, por exemplo, os bilhões gastos por meio do orçamento secreto. Fortalecer o jornalismo profissional contra a desinformação, educar as pessoas para que elas possam identificar as falsidades que circulam pelas redes e resgatar o interesse público em notícias de credibilidade são desafios do nosso tempo. A 11ª edição do relatório de mídia digital do Instituto Reuters mostra que as pessoas em todo o mundo estão evitando acompanhar o noticiário, evitando lidar com crises políticas, conflitos internacionais, pandemias, emergência climática. O percentual de pessoas no mundo todo que evita acompanhar o que sai na imprensa passou de 29% para 38% em 5 anos, de 2017 a 2022. No Brasil, a situação é ainda mais preocupante. O índice de quem não quer ver o que sai no jornal pulou de 27% para 54%. Existe, portanto, muita gente que está saturada da realidade. Há muito mais desafios quando o tema é comunicação, como mensurar os reais impactos da desinformação no processo democrático e adaptar esse processo democrático à hiperconectividade. So, would you work with us in terms of what regulations you think are necessary in your industry? Absolutely. Okay, would you submit to us some proposed regulations? Yes, and I'll have my team follow up with you so that way we can have this discussion across the different categories where...
Sob forte pressão, com o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, tendo que depor no Congresso dos Estados Unidos, como você ouviu agora, as empresas donas das redes sociais passaram a ter de responder sobre o manuseio de dados dos usuários, passaram a ter de agir contra os perfis inautênticos, a adotar iniciativas para lidar com o conteúdo falso, retirando alguns deles do ar. Por conta própria ou por ordem judicial, passaram também a desmonetizar canais de desinformação que ganham dinheiro com clique. É um problema que está longe de ser resolvido. Afinal, é um problema de desenho do funcionamento das redes. Tudo ainda é muito novo. E para muita gente, a confusão generalizada, a sensação de que o jogo está perdido, se dá justamente pelo fato de que tudo ainda é muito novo. É um processo longo até que haja uma maturação. Mas para que isso aconteça, é preciso agir, é preciso lidar com ações concretas. E quais seriam essas ações? Como é possível retomar o espaço do diálogo? Será preciso regular os meios onde esse debate, onde a centralidade do espaço público hoje se dá, que são as redes sociais. É necessário regular esses meios para que se volte a estabelecer o pacto quanto ao que eu chamei de meios consensuais para a interpretação da realidade, né, que são os argumentos, as evidências, os dados empíricos, as informações estatísticas. Esse que você está ouvindo é o Francisco Bosco. Será preciso uma atuação legislativa, será preciso uma atuação individual, de desativação de lógica de grupo, e será preciso uma atuação social no sentido de conferir ao debate público uma verdadeira formação, uma informação qualificada que possa dar bons instrumentos de interpretação da realidade. Regulação governamental, responsabilidade individual, responsabilidade social. Talvez daí surja uma epifania, algo que resgate a essência do diálogo, uma nova disposição de ouvir o outro, de tentar entendê-lo, uma abertura até para mudar de opinião, desde que o argumento seja pertinente, seja baseado em fatos comprováveis, desde que não seja uma teoria da conspiração alucinada, que não seja uma falsidade, desde que não seja uma imposição truculenta. No próximo episódio. Acabou, porra! Puta que eu pariu, porra! Não fode, porra! Mas pra puta que eu pariu, porra! Não botaram a minha esposa, por quê? Bota a minha esposa, trabalhou na Câmara comigo, porra! Bota lá, porra! Ninguém vai entrar no meu estado. Teu estado é o cacete, porra! Tem que a justiça se posicionar sobre isso, porra! Ah, vai pra puta que eu pariu, porra! O reacionarismo tomou as rédeas do campo conservador brasileiro. Um guru na internet passou a moldar o pensamento de uma nova geração. A defesa da ditadura começou a ser feita de forma desavergonhada nos quartéis. As redes de ódio avançaram sobre autoridades públicas consideradas inimigas do povo. Um povo composto a partir de um recorte muito específico, as auto-intituladas pessoas de bem. Pessoas cada vez mais armadas que dizem autorizar o chefe do executivo a fazer o que for preciso para manter a liberdade da nação. Uma nação que passou a lidar com os efeitos práticos de um governo da extrema-direita. Se você quer entender de um jeito claro e equilibrado o que é essa crise chamada Brasil, fica de ouvido no feed do Politiquês, o podcast de política do Nexo. Eu, Conrado Corsaletti, estou no roteiro, na produção e na coordenação geral. A Malu Delgado está na edição, na produção e na reportagem. A Beatriz Gatti está na produção e na checagem. O Roberto Soares está na edição de áudio. A Rafaela Ranzani está na direção de arte. O Quito Franceschi está na coordenação de marketing e distribuição. A Letícia Arcoverde está na supervisão. A Marina Menezes está na coordenação de relações institucionais. E a Paula Miralha está na direção geral. A gente espera você na próxima quarta. Bom dia, boa tarde, boa noite.